Fala galera do Jogo da Vida, Paulo aqui na área, pessoal, como é que vocês estão? Tudo beleza? Galerinha, compartilhar aqui com vocês, já fiz a minha corridinha de sexta-feira, tô aqui só a glória, beleza galera? Ontem eu fiz uma enquete, pessoal, perguntando pra galera se se essa pessoa ela acredita, né, na capacidade dela, né? A enquetezinha que foi a seguinte pergunta: você acredita que você é capaz, né? E o que acontece? Impressionante a quantidade de pessoas que ainda tem dúvida disso, né? Tem dúvida da capacidade que ela tem, né? Deixa eu te falar uma coisa. Deus ele Deus ele vai te dar o talento em cima da sua capacidade, independente da da quantidade de talento que ele for te dar, né? Se for comparar números, né? Para Deus ele não importa se é um, se é dois, se é três, se é quatro, se é cinco. O que importa é que ele te deu esse talento, porque ele sabe da capacidade que você tem, né? De, de construção, de construir coisas novas, né? Só que muitas vezes essas pessoas elas se perdem no caminho, elas não acreditam na capacidade, no talento que elas têm, tá? E o que vai acontecer? Vai fazer com que desistam no meio do caminho, né? Muitas vezes as pessoas têm vontade de fazer algo, é até engraçado, as pessoas têm vontade de fazer algo, mas não faz porque o medo faz com que bloqueie, né? Faz um bloqueio nelas e elas não conseguem dar um próximo passo, né? Então o que acontece? Deixa eu te falar uma coisa. Não tenha medo de arriscar, não tenha medo de dar o próximo passo. Você tem que entender o seguinte, que você é imagem e semelhança do Criador, né? Então você pode qualquer coisa aqui nessa terra, porque Deus ele te deu um talento, ele te deu capacidade para isso, né? Só que às vezes não, muitas vezes, né? A grande parte, né, das pessoas, elas infelizmente elas colocam esse bloqueio na frente delas e faz com que elas não sigam em frente, né? Fazendo com que aquele sonho, com que aquela ideia ela se perca ali no meio do caminho. Então isso é triste, isso é ruim. Então deixa eu te falar uma coisa aqui, você que está me assistindo. Se você tem um sonho, se você tem uma ideia, coloque essa ideia em prática, tá? Porque tem um ditado que fala o seguinte, que se você tiver uma ideia e se você não tirar ela do papel, não colocar ela em prática, não fazer com que essa ideia vire uma realidade, essa ideia não valeu em nada, né? Essa ideia é uma ideia morta. Então, ideias ela tem que ser colocada em prática, tá? Para poder virar uma realidade. Beleza? Vou estar lendo aqui no livro de capítulo 25, livro de Provérbios. 25, capítulo 25, Provérbios, versículo 2. Fala assim, ó: a glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las, né? Código forte aqui, tá, galerinha? Eu creio que vocês devem ter entendido aí a mensagem. A glória de Deus está nas coisas encobertas, tá? Ou seja, galera, você tem que entender que nada vai vir de mão beijada, tá? Você tem que entender isso, tá? Mas a honra dos reis está em descobri-las. Paulo, como que eu vou descobrir essa glória, esse tesouro, vamos dizer assim? Cara, você tem que entender o seguinte,
você tem que ter, primeiro, você tem que ter vontade de crescer, e você tem que ter o hábito também de buscar esse conhecimento, né? Aí eu te pergunto, você tem o hábito de leitura, de ler livros, né? De fazer atividade física, né? Você tem hábito de cuidar do seu corpo, da sua mente, da sua parte almática, né? Do seu lado espiritual. Então você tem que entender isso, que a partir do momento que você começa a cuidar de você, cuidar do seu corpo, né? Que você começa a buscar esse conhecimento, pode ter certeza que essa sabedoria, esse conhecimento você vai adquirindo de degraus em degraus, tá? Vai chegar um momento que nem você vai se conhecer, porque o seu nível de conhecimento, de sabedoria, você vai ganhando aos poucos, né? Na medida que você vai buscando, que você vai praticando leitura, que você vai melhorando a sua parte física, atividade física, enfim, sua parte almática, sua parte espiritual, você vai se transformando num novo homem, numa nova mulher, né? Isso vai fazer com que você mude, né, de fase. E pode ter certeza, tá, gente? Vai fazer com que também você sente em mesas que você jamais imaginou sentar, né? Então é isso daí. Para quem não sabe, o livro de Provérbios foi escrito pelo rei Salomão, tá? Um dos homens mais ricos e mais sábio, né, que já existiu em toda a terra, né? Livro de Salomão, livro de Provérbios, galera, tá? Então, se você não tem o hábito de leitura, começa a fazer esse hábito, ler a Bíblia, né? Livros. Então isso vai fazer com que te ajude, né? No seu conhecimento, na sua sabedoria, tá? E isso vai ser bom para você, para sua vida, né? No seu dia a dia, trabalho, enfim. Vou ler de novo aqui, tá, galera? Um versículo muito forte, capítulo bem impactante, tá? Tá no capítulo 25, Provérbios, versículo 2. A glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las, tá? Então, o que eu falo para você? Começa a descobrir coisas novas, tá? Não pense em você que as coisas boas, elas não vão vir de mão beijada para você. Você tem que buscar, tá? Você tem que querer, você tem que acreditar, beleza? E outro detalhe, respondendo aqui a enquete de ontem que eu fiz, você acredita que você é capaz? Tá? Você tem que entender o seguinte, que você foi criado pela mão do Criador, tá? Por Deus. Você tem que entender que você é a imagem e semelhança dele. Então você nasceu para governar. Então olha só, você é capaz de qualquer coisa aqui nessa terra. Você pode qualquer coisa nessa terra, desde que você esteja conectado com a fonte, que é Deus. A partir do momento que você se conecta com Ele, pode ter certeza que você vai tocar o terror aqui nessa terra. Beleza? Galera do SPR, a galera do Jogo da Vida, forte abraço. Tamo junto aí todo dia, fazendo aquela corridinha matinal, tá? Praticando aí exercícios, leituras, para podermos, para a gente poder nos tornar pessoas melhores, pessoas transbordantes, pessoas que venham a servir outras pessoas. Então isso aí que é o gostoso da vida, você poder servir pessoas, você poder ajudar pessoas e você saber que você pode qualquer coisa aqui nesse mundo, aqui nessa terra aqui, desde que você se conecte com o nosso Criador, que é Deus. E é isso aí, galera. Tamo junto, até depois do fim. Valeu!